Fala, turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar, né, turma? Porque hoje é dia de quê? De estudar matemática. Então, ó, sexto ano, nós vamos começar um novo mundo lindo, eu e Carla, junto com você, no mundo das frações. Ah, gente, segura para não cair para trás, porque hoje o bicho vai pegar. Porque eu vou colocar na sua cabeça o conceito mais lindo, o conceito da fração. Então, vamos ver o nosso tema da aula de hoje? De olho na tela, ó, introdução à fração, matemática, sexto ano, PET 2, semana 6. Tranquilo? Sim? Então, pessoal, agora o que nós vamos começar a entender? Antes da gente iniciar o nosso encontro, eu preciso passar para você qual que vai ser a habilidade ou quais serão as habilidades trabalhadas neste encontro. Vamos ver? Então aqui, ó. Habilidade 1. Resolver problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Habilidade 2. Resolver problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Nossa, professor, falou coisa demais. Carla, falei coisa demais. Falei, Deus amado, falei coisa demais. Agora você tem que estar preparado. Olha para mim, olha para o meu olho. Porque eu vou começar a colocar dentro da sua cabeça o conceito de fração. Então hoje nós vamos ver a nossa parte 1 e no nosso próximo encontro a parte 2. Tranquilo? Então, ó, primeira coisa, qual que é a ideia de um número fracionário? Então imagine que Pedro é um amigo meu, e ele pretende dividir uma folha de cartolina em 6 partes iguais. Beleza? Em 6 partes iguais. Então, por exemplo, ele pegou a folha em branco e dividiu em 6 partes iguais. Tranquilo até aqui? Sim. Agora, qual que é a nossa ideia? Tá vendo aquela parte destacada em verde? Então, gente, olha, namora essa imagem. Olha para você ver que lindo. Essa parte, pessoal, equivale a 1/6 da folha. É uma parte das 6 que o Pedro dispôs. Concordam? Agora, olha que interessante. Para fazer um certo trabalho, o Pedro vai precisar de 5 dessas partes. Então, eu colori aqui de verde para ficar mais fácil a visualização de você aí de casa. Então, como que nós vamos articular aqui? Ó? Pedro utilizou 5 dessas partes em um trabalho escolar. A parte da folha que foi utilizada corresponde a 5/6 do inteiro. Ah, professor, então peraí, qual que é a nossa ideia aqui? 5/6 do inteiro vai ser o quê? Então, ó, eu estou pegando 6 partes e das 6 eu estou pegando quantas? 5. Tranquilo? Visivelmente aqui em verde. Agora, vamos apresentar para você a estrutura de uma fração. Qual que é a estrutura, turma? Vai ser o seguinte, olha aqui, ó. O denominador indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. Quem que é o nosso denominador? É a parte de baixo. Observe que você tem aqui 6 partes. Tranquilo? E o denominador tem isso como função. Indicar quantas partes iguais a unidade, o inteiro foi dividido. Beleza. Agora, a parte de cima nós chamamos de numerador. O numerador tem uma outra função. O numerador tem a função de indicar quantas dessas partes foram consideradas. No caso acima, quantas partes foram pintadas. Então, se você observar, nós pintamos 5 partes das 6. Tranquilo, turma? Sim? Está começando a entender direitinho? Então, o numerador tem uma função, o denominador tem outra função. Então, o numerador, uma função, o denominador, uma outra função. Beleza? Bacana, Lucas. Mas como que nós vamos ler essas frações? Nós temos alguns casos específicos e eu quero abordar caso a caso com você para caso. Ó, falei caso demais, hein? Falei caso demais, hein, Carla? Caso você necessite para escrever a tal fração, né? Então, vamos ver aqui, ó. Na leitura de uma fração, pronunciamos inicialmente o numerador e em seguida o termo correspondente ao denominador, que recebe um nome especial. Então vamos começar com os casos? Olha aqui, ó. Primeira situação, frações com um denominador menor que 10. Eu tenho alguns nomes em específico que eu quero que você entenda isso aqui, ó. Lemos o numerador seguido da palavra meios
terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono, dependendo do valor do denominador. Não, professor, passa um exemplo aqui, ó. Vamos entender como que nós vamos ler isso aqui. Então, ó, imagine você com a fração escrita no balãozinho aqui. Como que nós vamos ler essa fração? 7 nonos. Nós vamos ler normalmente o numerador, bonitinho, 7, e embaixo, nonos. Tranquilo? Na boa? Segundo caso, vamos ver aqui. Frações com denominador 10, 100 ou 1000. Beleza? Como que nós vamos ler? Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador seguido da palavra décimo, centésimo ou milésimo, respectivamente. Então, quando o denominador tem esses 3 valores, nós temos essa leitura de maneira específica. Lucas, coloca um exemplo dentro do balão para mim agora. Então, aqui, ó. Imagine você com esse exemplo aqui. Aí, olha a minha pergunta, turma. Como que nós vamos ler esse valor? 37 centésimos. Por que centésimos, Lucas? Porque o meu denominador vale 100. Na boa? Sim? Carla, tá aprendendo direitinho? Tá tranquila? Na paz? Sim? Então agora nós vamos ver o nosso último caso. O nosso último caso é o seguinte. Nas demais situações, lemos o numerador e em seguida o denominador com o acréscimo da palavra avos. Avos significa divisão em partes iguais. Não, professor, então, por exemplo, quando o denominador não for menor do que 10, beleza? E não for 10, por exemplo, 10, 100, 1000, eu falo o denominador e em seguida da palavra avos, sim. Vamos ver aqui. Olha que legal. Imagine que você tenha isso aqui. Como que nós vamos ler essa fração? 7, 11 avos. Lembrando que perante o slide aqui, ó, avos significa divisão em partes iguais. Legal, né, turma? Então, é necessária a utilização desse tipo de abordagem, principalmente na leitura de frações mais complexas, que nós vamos ver no futuro. Beleza? Continuando o nosso encontro, olha o nosso primeiro exemplo para a gente treinar. Que fração do dia representa 7 horas? Vamos pensar comigo aqui, ó. O dia tem quantas horas, turma? 24, não é? Se eu quero saber qual que vai ser a fração que 7 horas indica num dia, vai ser o quê? 7 sobre quanto, turma? 7 sobre 24. Essa é a fração que 7 horas indica em um dia. Tranquilo? Então agora, exemplo número 2. Represente graficamente a fração 2 terços. Então, representar graficamente é representar através de um desenho. Beleza? Então, qual vai ser o desenho representativo? Eu vou colocar um retângulo. Beleza? Vou colocar um retângulo bonitinho, que vai representar a unidade. Só que eu vou pegar esse retângulo e dividir ele em 3 partes iguais. Aqui não vai ficar tão igualzinho não, mas vamos tentar fazer o máximo possível. Beleza? Dividir em 3 partes iguais. Agora, se eu quero 2 terços, eu vou colorir 2 dessas partes. Então, representando graficamente, eu vou ter essa parte, essa ilustração. Tranquilo, turma? Sim? Tá de boa? Tá fluindo? Tá na paz? Beleza. Agora, nós vamos entrar no mundo das frações equivalentes. Então, eu quero que você entenda isso de maneira muito tranquila, porque você vai precisar dela e desse conceito ao longo da sua trajetória escolar. Como assim trajetória escolar, Lucas? 6º, 7º, 8º, 9º, 1º ano, 2º, 3º, para a vida. Porque frações equivalentes é um conceito muito, muito recorrente. Vamos ver? Então, o que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um inteiro. Beleza? Lucas, como assim? Frações que representam a mesma parte de um inteiro. Então, de olho nessas 2 imagens. A primeira imagem, olhando ali bonitinho, você tem um inteiro e ele foi dividido em 4 partes iguais. E você coloriu uma.
Então, na verdade, o que você tem ali é 1/4, correto? O que você tem ali é 1/4. Aí você olhando para a nossa segunda imagem, o inteiro foi dividido em 8 partes. Conta aí para mim, ó, 8 partes. Só que eu estou colorindo 2 dessas partes, tranquilo? Aí, olhando no meu olho, você consegue visualizar que essas 2 partes representam a mesma região, turma? Não, professor, é mesmo, só que aqui eu tenho mais divisões e aqui eu tenho menos divisões. Tranquilo. A região foi a mesma? Foi. Vamos ver o conceito? Olha o conceito aqui, ó. Frações que representam a mesma parte de um inteiro. Essas 2 frações estão representando a mesma parte do inteiro. Então, são frações equivalentes. Ô, turma, vamos anotar aqui, ó. A primeira fração é 1/4 e a segunda fração é 2/8. Tranquilo? Sim? Agora, vem uma propriedade muito importante, que vou colocar até os meus exemplos aqui de vermelho. Essa propriedade eu queria que você anotasse, assim, se for possível, umas 2 vezes, para entender mesmo a ideia. Quer ver? Vem comigo. Multiplicando ou, quando possível, dividindo o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente de zero, obtém-se uma fração equivalente à fração inicial. Ô Lucas, espera aí. Então, se você pegar uma fração, por exemplo, 2/5, beleza, 2/5, e você multiplicar em cima e embaixo por 3, você vai criar uma fração equivalente à original? Sim. Qual que vai ser a fração equivalente à original? Vai ser 6/15. Então, essas 2 frações, elas são equivalentes. Beleza? Sim? Então, eu peguei o 2 e multipliquei por 3 para chegar ao 6, e o 5 por 3 para chegar ao 15. Nó, Lucas, top, hein? E eu posso fazer o processo inverso? Eu posso ter uma fração, dividir os 2 termos, em cima e embaixo, por o mesmo valor, diferente de zero, para obter uma mais simples? Sim. Então, vamos ver aqui o processo contrário. Então, imagine que você tem aqui 6/15. Você pode dividir em cima e embaixo por 3. Concorda comigo? 6 dividido por 3 é quanto? É 2. 15 dividido por 3 é a mesma coisa do que 5. Então, nós temos aqui 2 frações equivalentes. Tá de boa, turma? Tranquilo? Sim? Então, observe isso aqui, ó. Eu coloquei aqui um aprofundando, justamente para a gente discutir um pouquinho mais o conceito de frações equivalentes. Por exemplo, imagine que você tenha a fração 2/5. Quando você multiplica em cima e embaixo por 2, o que você obtém? Você obtém a fração 4/10. E você sabe que essa fração é equivalente a 2/5. Beleza? Agora, e se eu multiplicar a fração 4/10 em cima e embaixo por 8? Não, professor, por 8? Por 8. Por 8. 4 vezes 8 é quanto? 32. 10 vezes 8? 80. Olha o que eu vou te falar. Essa fração, a última que você escreveu, ela é equivalente à primeira. Ah, entendi. Então você pode montar uma sequência de frações equivalentes? Pode. Pode sim. Isso é lindo, isso é lindo. Lucas, mas tem como sair da primeira e para a última? Tem. Aí vem o nosso desafio. Para sair da primeira e para a última, eu multiplico em cima e embaixo por quanto, turma? Pensa direitinho. Pensa direitinho. Daqui para cá foi vezes 2, não foi? Em cima e embaixo. Daqui para cá foi vezes quanto? 8, não foi? Então, para sair daqui para cá, eu multiplico por 2 vezes 8, 16. Então, 2 vezes 16, 32. 5 vezes 16, 80. Ah, professor, top, hein? Top. Então, anota isso aí. Anota esse exemplo que vale muito a pena no futuro. Bacana. Agora, nós vamos ver mais situações. Nossa terceira situação. O nível de bateria de um smartphone indica 75% da carga total. Que fração corresponde a essa porcentagem de carga? Pessoal, a ideia é bem simples aqui.
75% é a mesma coisa do que 75 centésimos, sim? Então aqui, ó, colocando aqui, ó, 75% é 75 centésimos. Eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 25, concordam? Então aqui, ó, então eu vou ter aqui 3 quartos, beleza? Olha que interessante, eu falei a palavra simplificar, não foi? Mas você consegue enxergar que eu tenho essa fração e eu tornei ela equivalente a outra? Sim? E essa aqui, ela é mais simples. Agora nós vamos entrar no conceito de simplificação de fração. E você, meu caro aluno, tenha paz, saiba simplificar de maneira segura. E é isso que eu vou te ensinar agora. Vamos ver, ó? Continuando, simplificação de frações. O que é o ato de simplificar? Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente com o numerador e o denominador menores que os da fração inicial. Então eu vou tornando a fração mais simples. Pegou a visão, turma? Você vai transformando a fração em mais simples. Como assim, Lucas? Imagine que você tenha essa fração aqui. Beleza? 36,54 avos. E eu quero tornar ela mais simples. O numerador e o denominador com valores menores. Sim? Então, observe. Podemos dividir sucessivamente o numerador e o denominador da fração até obtermos uma fração cujos termos sejam primos entre si. O que são primos entre si? Nós comentamos sobre isso no passado. Números primos entre si são números que possuem um MDC igual a 1. Vem comigo. Eu vou dividindo por valores, né, coerente aos dois. Então, por exemplo, você concorda que 2 divide tanto 36 como 54? Então, dividindo em cima e embaixo por 2, eu vou obter 18 sobre 27. Beleza. Eu posso dividir por 3 agora. Enxerga isso? Dividindo em cima e embaixo por 3, o que eu vou ter? Eu vou ter 6 sobre 9. O professor, mas tem como dividir mais um pouco. Por 3 de novo. Vamos dividir. Por 3, em cima e embaixo, vai ficar 2 terços. Esses dois termos, turma, o 2 e o 3, são primos entre si. Então você pegou a fração 36,54 avos e transformou ela em uma fração mais simples, com valores menores em cima e embaixo. Sim? Essa fração recebe um nome especial, anota isso. Fração irredutível. Ah, professor, então fração irredutível é toda fração onde os termos são números primos entre si? Sim. Beleza? Mas só que nós temos uma outra maneira, bem mais simples, bem mais rápida. Sim? Qual que é a outra maneira, turma? Nós podemos dividir os termos da fração pelo próprio MDC. MDC, máximo divisor comum. Então, observe o seguinte, você pode dividir em cima e embaixo aqui por quanto? Por 18, que é o máximo divisor comum de 36 e 54. Dividir em cima e embaixo por 18, turma, você já vai encontrar a fração 2 terços. Beleza? Sim? Agora, vamos ver aqui rapidinho? Simplifique a fração até torná-la irredutível. Vamos ver aqui, ó. Dividindo em cima e embaixo por quanto? Eu posso dividir por 2 e caminhando bonitinho, mas vamos pensar no MDC? Você concorda comigo que esses dois carinhas são divisíveis por 16? Sim? Vamos dividir em cima e embaixo por 16. Eu vou ter o quê? 2 quintos. Beleza? Agora vem o nosso momento. É o nosso momento do Kamehameha. Momento do desafio. É 1, é 2, é 3 e é Kamehameha. Gente, agora segura para não cair para trás, porque você já tremeu todo aí, ó. Vem comigo, simplifique a fração até torná-la irredutível. Olha para mim, olha para mim. Olha que doido. Eu vou dividindo aqui, ó, um pouquinho. Vamos dividir por 2? Em cima e embaixo? Vamos. Vai dar 9 sobre quanto? 9 sobre 30. Podemos dividir por 3? Podemos, em cima e embaixo. Vai dar o quê? 3 sobre 10. Ah, professor, essa fração é irredutível? Sim, porque em cima e embaixo formam um par de números primos entre si. Galerinha, ficamos por aqui.
Foi um prazer estar com vocês e fique com Deus e até o futuro. Beijo, turma. Valeu!